Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, reunidos em teu santo nome e por tua santa misericórdia, rogamos tua santa presença, Senhor, nesta casa que nos acolhe, este templo de amor, Senhor, que vive sobre as luzes da tua verdade santa, nas dádivas do Espiritismo cristão, que é a terceira revelação divina, Senhor, a promulgação das tuas verdades sobre as leis do eterno Pai. Que a tua presença se faça, amado Cristo, no coração de encarnados e desencarnados, que aqui, Senhor, buscam o conforto das tuas santas energias de amor e a esperança na transformação para vencer as adversidades e a dor, dores físicas ou dores morais ou espirituais, Senhor. Possam, Senhor, encontrar os lenitivos sob as luzes da tua verdade, que são os comprimidos da paz interior, da fé, elevando-se à esperança, Senhor. Ó Mestre Jesus, somos gratos por mais um ano vivido sobre as dádivas da luz do Espiritismo cristão nesta casa de amor. Estendei, Jesus, estas bênçãos sagradas ao lar, à família, aos familiares de todos aqueles que aqui se encontram e também, amado Cristo, daqueles que por motivos diversos não puderam ou não quiseram vir comungar do teu banquete de luz, Senhor. Muitos preferindo os banquetes da matéria. Perdoe, não sabe o que fazem, Senhor. Rogamos, Jesus Cristo, que abençoe, ilumine e proteja os trabalhadores de boa vontade, alistado nesta casa como servos dos teus servos. Somos aprendizes do teu evangelho, Senhor. Amado Cristo, abençoai, Senhor, o alimento que iremos tomar e servir, que este alimento, Senhor, seja também transformado em medicamento pelas mãos iluminadas dos anjos amigos. Abençoai todos aqueles que de alguma forma participou e contribuiu para que este alimento chegasse a nossas mãos. Cristo amado Jesus, estenda tuas mãos sagradas neste caderno de amor. Cada nome que aqui se encontra, onde estiverem, receba a visita sagrada da tua misericórdia, Senhor. Iluminai, abençoai aonde estiverem, despertando-os para que possam encontrar os teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, amado Cristo, estendei tuas mãos iluminadas e derramai, Senhor, o facho da luz sagrada que transforma-se em medicamento de amor. E assim, ingerindo ou passando nas dores ou feridas, estas simples águas possam transformar em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito que cura, Senhor, as feridas do corpo físico e, acima de tudo, possa sanar, erradicar as feridas do corpo espiritual, pois transformam-se em águas de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoai, Senhor, a colônia Santa Marta, esta instituição de amor, aonde, Senhor, expurga-se a dor e o sofrimento dos males do passado, para a grandeza, Senhor, da felicidade no futuro. Pacientes, encarnados ou desencarnados, trabalhadores da área da saúde, em qualquer área que for, abençoai, iluminai esta casa de amor, Senhor, esta colônia de Jesus. Estendei tuas bênçãos aos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, aonde houver a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja a tua presença de luz, de fraternidade e esperança. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, até mesmo os ateus, Senhor, abençoai-os, iluminai-os, e que um dia, Senhor, possamos comungar da bandeira da fé, auxiliando-nos mutuamente como verdadeiros irmãos. E assim, sobre as dádivas da caridade, possamos formar uma família universal de fraternidade e de amor, caminhando para a regeneração planetária, regenerando nossos próprios corações. Abençoai, Jesus Cristo, amado, nosso país querido, esta nação que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Iluminai, Senhor, nossos governantes sérios,
Afugentai as trevas que maculam as verdades, que invertem, Senhor, o sentido das verdades. E que esta nação possa cumprir com a tua missão de ser a pátria do Evangelho, coração do mundo, e abençoe a humanidade. Que encontram-se nos conflitos, Senhor, que encontram-se em brigas, ilusões e perversidades. Que a luz, Senhor, da tua misericórdia possa despertar os corações de boa vontade. E assim, meigo Jesus, crendo, Senhor, em tuas verdades, em tuas mãos nossas vidas entregamos. Fique em nós hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos nesse último encontro da terça-feira do ano. Ai, que coisa mais linda, né? E hoje nós podemos dizer que nós somos vencedores, porque mais um ano chega-se aos términos. Quantas tribulações e quantas lutas e quantos aprendizados nós enfrentamos nessa caminhada de 365 dias. Cresce, acredite-se, você é um vencedor. Mas não culpe ninguém. Creia que tudo que tu passastes, tudo que nós passamos, são lições necessárias ao nosso crescimento. E 95% das coisas ruins fomos nós que provocamos. Não fique com raiva de mim no último dia do ano, tá bom? Deixa para o dia primeiro. Mas o dia que nós compreendermos que nós somos os diretores dos nossos destinos, nós vamos entender qual é o sentido da vida. E aí, os problemas não serão problemas, serão dificuldades a serem superados. Pessoas difíceis serão instrumentos para o nosso crescimento e despertar. Dor será a bênção dos expurgos dos males que nós já cometemos no passado. Enfermidades serão momentos para crescimento, aonde pararemos os impulsos perversos da nossa mente materializada, do nosso cérebro, que ainda está aprisionado ao ego, à presunção e ao orgulho. Quando compreendermos essas verdades de nosso Senhor Jesus Cristo, é o momento onde será o paradigma existencial. É o momento onde será o divisor de águas. A abertura do Mar Vermelho pelas forças grandiosas dos cristãos que foram ali iniciados na era dos hebreus por Moisés. Pela força da energia de uma fé. Compreende? A mesma forma é a transformação. A mesma força encontrou Saulo de Tarso na entrada de Damasco, quando encontrou com a luz sagrada da imagem em Cristo Jesus, conversando com ele. As mesmas forças que Moisés recebeu no Monte Sinai, quando foram cravadas nas tábuas sagradas as grandes dádivas dos 10 mandamentos, que são, até hoje, um dos mais grandiosos ensinamentos vivos e que está aceso como chama da atualidade em nossos corações. Se nós entendermos isso, nós faremos o grande salto quântico da transformação da nossa vida. E falando em salto quântico, nós estamos a um passo, uma vírgula da aceitação da imortalidade do ser. Você acredita nisso? Está uma vírgula. É fantástico isso. Vamos falar disso agorinha. Vamos ler o Evangelho para que a gente possa adentrar sobre as luzes de Jesus Cristo, nessas informações tão necessárias e que nós tanto desprezamos pelas preocupações ilusórias do momento, pelo egoísmo que nós temos. Muitas vezes eu fico pensando, analisando, já aconteceu isso muito comigo, né? E é como você está na margem de um rio, né? Você já foi acampar, você já pescou, você fica na margem de um rio.
Aí você fica lá, acampado, ou pescando, ou tomando banho, e olhando para outra margem. O que acontece? Sempre a margem de lá é mais bonita. Sempre você fica querendo atravessar para o outro lado. A margem do rio do outro lado de lá é linda. Você fala, mas poxa, mas como é que é bonito daquele tanto? Né? Aí a gente arrisca, muitas vezes, até a própria vida para atravessar o rio. Eu já fiz isso, a nado, né? Canoa, não sei de que mais. Né? Eu já atravessei rio até de moto dentro da canoa. Né? Loucura da juventude, né? E hoje eu não me arrependo, mas não faria novamente. Né? Atravessar o rio Araguaia com 4 motos dentro de uma canoa, só porque a praia do outro lado estava bonita. Chega lá do outro lado, acampei lá, e a hora que eu olhei para o outro lado do rio, a do outro lado do rio que eu tinha saído, estava mais bonita onde eu estava. Você está entendendo? Então nós estamos assim, nós estamos vivendo o outro lado da vida e desprezando esse lado da vida. O que é viver o outro lado da vida? Nós estamos vivendo o mundo da matéria e desprezando o mundo espiritual que nós somos. Você está compreendendo isso? Nós fizemos um estudo fantástico no domingo agora. Todo último domingo do mês nós fazemos um estudo por 2 horas. E o princípio do estudo foi uma frase de Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, 384 anos antes de Cristo que ele nasceu. Diz assim, ser enquanto ser. É a base. O que quer dizer isso? Nós somos espíritos, estamos na matéria, mas continuamos a ser espíritos. Está compreendendo isso? E nós estamos perdendo essa essência. Aquele que se encontrar sobre a luz dessa verdade, ele começa a encontrar o seu próprio eu. Entende isso? E aí ele encontra, se ele encontra o eu espiritual, ele encontra quem? Deus. Se ele encontra Deus, ele encontra a essência dele em si próprio. Aí nada é impossível. Tudo é superado. Há uma compreensão absoluta na consciência daquele que se sente assim, que se encontra assim, que passa a ser isso dentro de si. Compreende? Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. Hoje, a maioria está buscando a porta larga, né? Muitas religiões, para não perder os seus adeptos, hoje fazem-se ceias para poderem manter seus adeptos dentro da igreja, dentro do templo. Né? Eu não os condeno, não estou aqui para julgar ninguém. Né? Fazem o culto e depois a ceia. Isso é fantástico, olha que maravilhoso. Né? Mas muitos nem querem ir numa igreja, numa religião, num dia como esse. Por quê? Porque prepararam vários dias, talvez até semana, para uma ilusão material de uma festa materialista que amanhã e depois estará pior do que estava hoje. Não é? Compreende isso? Ontem mesmo, uma pessoa me disse assim, nossa, eu estou passando mal Deus de sábado, porque eu requentei a sobra do Natal. E aí me deu problema, será que já tinha perdido? Eu falei, não foi a carne em si, não foi a sobra em si, não foi. Foi os fatores da energia. Né? Então ela estava passando mal Deus de sábado, e hoje novamente a encontrei e ela disse a mesma coisa, continua ainda males. Né? As energias condensadas, materializadas, que leva a fazer um mal tremendo. E nós estamos esquecendo que nós estamos num processo de depuração. O que é depurar? Que a fervuras faz eclodir, subir, tudo aquilo que é impuro. Já viu ferver caldo de cana para fazer rapadura? A hora que vai fervendo, vira aquela espuma, vai lá, tira, né? Vai fervendo, tira aquela espuma, tira,
depurando, está acontecendo conosco. Então a dor, o sofrimento, as enfermidades que ora está acontecendo, é a fervura para retirar o mal de nós. Mas se está tendo a fervura para retirar o mal de nós, mas nós continuamos a fazer o mal, o que acontece? Não limpa nunca. É dor e sofrimento eternos. Compreende isso? Há um momento muito sério e delicado no processo de transformação das energias na humanidade. Aí poucos, muitos são chamados, mas poucos conseguirão ultrapassar esse chamamento. Muitos ficarão perdidos na estrada e no caminho. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga. E o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Poucos encontram essa passagem, esse paradigma existencial, porque a maioria está querendo viver a situação do momento. Sabe? Vive a situação do momento. Quantos enchem a cara, quantos comem a mais da sua própria natureza, e quantos adoecerão a partir do dia de amanhã? Se nós formos olhar, estava vendo, em Tóquio, terá 5 milhões de pessoas para passar essa noite. Em Nova York, no Brasil, na praia de Copacabana, espera-se 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. Você está compreendendo? Colocaram na praia de Copacabana 28 mil policiais para poder... Agora, se as autoridades colocam 28 mil policiais, eles estão esperando o quê lá? Paz? Harmonia? Não estão esperando. Estão esperando crime, violências, ataques, roubalheiras. Compreende isso? A coisa está muito mais séria do que nós estamos imaginando. Mas o problema material que assola a humanidade é mínimo diante do problema espiritual, emocional, que está ocorrendo na individualidade de cada pessoa. Alguém da multidão lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: fazei esforços para entrardes pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar, e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e tiver fechado a porta, e que, estando do lado de fora, começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: comemos e bebemos em vossa presença, e ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidades. E então haverá choros e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros ficareis excluídos, virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, muitos que terão lugar na festa do reino de Deus. Então aqueles que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. São Lucas. Olha assim, aqueles que serão os últimos serão os primeiros. Jesus Cristo falou que para que a gente seja o primeiro no reino dos céus, a gente tem que ser o último na terra. Ser o último na terra é aquele que abraça a filosofia de espiritualização, transformando sua vida espiritual também no mundo material que ele vive. Ser honrado, ético, honesto, decente, não aprisionar-se às situações da raiva, do ódio, do ciúme exacerbado, da maledicência, do desequilíbrio psíquico espiritual, da maldade, dos pensamentos negativos. Compreende isso? Uma das coisas interessantes. Porque quando nós falamos de felicidade, quando nós falamos de busca para o equilíbrio, a grande maioria busca o equilíbrio e a felicidade do agora. A felicidade do agora chama-se prazer. Não é felicidade. A grande ilusão da humanidade, e isso é inserido em nossa personalidade, em nossa forma de vida, é prazer. Porque o prazer, na individualidade de cada um, alimenta uma multidão
de pessoas em riquezas. Está compreendendo isso? Felicidade não está relacionada ao prazer, está relacionada ao bem-estar. O bem-estar inicia-se de dentro para fora. O prazer é de fora para dentro. Só que há uma problemática nessa questão de quem busca prazer e de quem busca bem-estar e felicidade. Há uma problemática. Por quê? Para buscar o bem-estar e a felicidade, que é de dentro para fora, a pessoa tem que se espiritualizar e não materializar. Aí entra um grande problema, porque ele diz aqui, muitos procurarão e dirão, baterão a porta e a porta estará fechada. Eles dizerão, mas nós bebemos e comemos na tua presença. Entendeu aí? Nós comemos e bebemos na tua presença. Olha, se nós oramos e fizemos caridade, ele não encontraria as portas fechadas. Aí eu amei, eu perdoei. Ele não encontraria as portas fechadas. Ah, eu guardei mágoa, eu fiquei com raiva, eu me vinguei, eu fui o mais forte. A porta estará fechada. Você está entendendo aí o porquê que poucos se salvam? Aí ele verá que os apóstolos que vêm lá, os profetas, me perdoe, os profetas que vêm de Abraão, Isaac, Jacó, que eles estarão no reino de Deus. Por quê? Porque eles buscaram a paz na alma e não o prazer no corpo. E viveram essa religiosidade. Agora, para aqueles que estão vivendo a busca da materialidade, mesmo que eles estão acreditando que creem em Deus, e colocam um Deus paternal e de olhos fechados, para não ver as iniquidades e as maldades praticadas, depois querem os benefícios daqueles que foram os últimos que serviram-se como instrumento de paz, amor e bondade na terra. Eles querem os mesmos benefícios. Terão? Não, porque aí haverá choros e ranger de dentes. Choros, prantos e ranger de dentes. Está compreendendo isso? Agora, uma das coisas interessantes que eu fiquei extremamente feliz hoje, sabe, foi que 2 cientistas, eu não sei os sobrenomes deles, Stuart e Roger, da Faculdade da Consciência, no Arizona, Estados Unidos, cientistas que ganharam o Prêmio Nobel de 2020, fizeram um estudo fantástico, extraordinário, que chama Teoria Quântica da Consciência. E vocês sabem o que eles descobriram? Vocês sabem o que eles descobriram? Vai abalar a humanidade inteira, meus queridos. Descobriram que a alma preexiste ao corpo, que há vida após a morte. Cientificamente, pelo desenvolvimento da teoria quântica, pela capacidade de computação, pela capacidade da física, pela grandeza da tecnologia e do avanço da teoria quântica, eles provaram por A mais B que a alma, o corpo tem alma, e que essa alma preexiste ao corpo depois da morte. Você está compreendendo esse avanço? É a mesma coisa quando aconteceu o homem na oriental com o homem sapiens. É a mesma coisa que Abraão lá, quando foi sacrificar teu filho, e Deus apareceu para ele e falou, você tem fé, não precisa matar mais. Foi a mesma coisa de que apareceu para Moisés e falou, liberta teu povo, porque o povo hebreu é os escolhidos para multiplicar-se em toda a face da terra, como estrelas no firmamento. Mas não era materializada, né? Está falando da crença de um Deus único. Da mesma forma foi quando apareceu Jesus Cristo, desceu à terra. Da mesma forma foi quando apareceu o Espiritismo, sobre as luzes abençoadas das mesas girantes. Está compreendendo isso? Da mesma forma, quando conseguiram dividir o átomo. Da mesma forma, quando descobriram que além da matéria, há outra matéria, e que além da outra matéria, há outra matéria. Está entendendo isso? Esses 2 cientistas fantásticos, aceitos pela grande parte dos acadêmicos
da medicina. Por quê? Porque Stuart é anestesista, ele é filósofo, ele é psiquiatra, ele é professor da faculdade de medicina e ele é neurocirurgião. E ele, em 40 anos, vem pesquisando, porque ele disse, eu sei o que estou falando, porque tem 41 anos, ele disse, que eu trabalho com fazer que a pessoa pare de existir, perca a consciência, para depois voltar ela à consciência. E eles desenvolveram, né, Stuart e o Roger, desenvolveram um estudo para compreender como se forma essa consciência chamada alma. E eles estudaram e descobriram que está na proteína das células, que tem microtúbulos, e esses microtúbulos recebem as informações nessa proteína das células e leva para o cérebro. E no cérebro armazena-se em forma de forças energéticas, e que essas forças energéticas, que é a mente, que é a alma, ela, quando o coração para, porque o coração é que faz levar, através do oxigênio no sangue, essas informações ao cérebro, o coração para, falta oxigênio, o cérebro morre. Aí, esse acúmulo de informações e fica na alma. E fala, por quê? Por que existem essas informações? Por que existe a vida? Por que se essa vida? A vida existe para formar o grandioso processo de aprendizado. Quando a criatura chega no estágio de aprendizado, então ele é retirado, né? O coração para de bater, porque ele já acumulou a quantidade de informação que ele veio no aprendizado chamado vida, e volta para a consciência cósmica, na sua individualidade, como alma. Isso é a ciência que está falando. O Espiritismo fala isso desde 1854. Compreende isso? Agora, o cientista está mostrando. Eu arrepiei inteiro quando eu vi essa reportagem, eu fiquei entusiasmado, porque isso foi descoberto nesse ano de 2024, por 2 cientistas que ganharam o prêmio Nobel em 2020. Está compreendendo isso? Por que eu quero? Por que eu inseri essa informação nessa mensagem? Porque aqui está falando que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então nós guardamos, olha, a ciência está falando, guarda informação de vida na proteína das nossas células. E o que faz chegar na proteína das células a informação? Isso eles ainda não falou, mas com certeza vão falar. Mas eu posso falar aqui sem ter conhecimento da medicina, dos núcleos das células. Eu posso falar aqui, por quê? Porque eu tenho conhecimento das forças além da matéria. Através do sistema nervoso periférico, através do sistema nervoso central, através do processo que se chama mente eterna, que já existia antes da formação do corpo. Então nós captamos todas as informações à nossa volta, interpretamos-as de acordo com a nossa consciência, e aí nós detectamos serão boas, serão ruins, e viveremos aquela informação como verdade em nossa vida, e essa verdade, ela será uma lembrança emocional, uma lembrança eterna, uma lembrança cósmica, que fará parte de nossa alma. Então, se ao fazer informações materialistas para a minha alma, o que eu estou fazendo com a minha alma? Distanciando da consciência cósmica. Quem é a consciência cósmica? Deus! Eles mesmos disseram, esses 2 cientistas. O universo é formado pela consciência cósmica, que é chamada de Deus. Você está compreendendo agora? Você está entendendo a grandeza dessas informações num último dia de um ano? Porque o que você fez até agora não tem como você modificar, mas tem como você começar a inserir novas informações nas membranas de suas células, nas proteínas aquosas de suas células. Você está entendendo? Para que sua alma abasteça-se da verdade. Porque quando você abastece com uma coisa, aquilo será a sua verdade. Aí, quando nós vemos a multidão de espíritos
ficarem no meio de nós, acreditando que estão encarnados, sentindo dores, sangrando. Como pode um espírito sangrar se ele não tem corpo físico, se ele não tem sangue, se ele não tem o plasma? Como pode? Pela informação que foi abastecido durante sua vida carnal. Você está compreendendo essa grandeza? Nós estamos falando de ciência. A multidão, milhares e milhares de anos, a ciência foi contrária à religião. Não aceitava. Agora estão unindo as mãos, porque a verdade está aparecendo. Mas muitos ainda da medicina não aceitarão, porque são céticos, acreditam só naquilo que vê. Só que não adianta, porque nós estamos sentindo aquilo que nós não vemos. Está entendendo essa grandeza? Então faça a sua escolha. Está aqui, faça a sua escolha. Quando ele diz assim, e então haverá choros e ranger de dentes, quando vides que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus. Todos aqueles que armazenaram em suas células, em suas membranas, em sua consciência, em sua memória astral, em sua alma, as informações do seu ser real e verdadeiro. As trevas, o poder do mal, eles fizeram a humanidade acreditar que não existe vida após a morte. Faz-nos acreditar só nas coisas que pegamos, tocamos e vemos. E aí materializa-se as religiões, materializa-se a fé. Aí fica uma multidão de almas. Alma é o ser enquanto encarnado, sofrendo doenças fantasmas. Por que a pessoa sofre uma doença fantasma? Porque levou a informação para o seu cérebro, para a sua alma, daquela doença, mas ela não existe. Mas as trevas já trabalhou lá de Hitler, ou talvez bem antes, muito antes, uma mentira contada 100 vezes, ela se transforma em uma verdade. Até a própria pessoa acredita naquilo. Você está entendendo? Até a própria pessoa acredita na mentira que ela fala e faz muitas vezes. E despreza a verdade, mesmo que ele esteja vendo a verdade. Ele não aceita. Nós estamos caminhando para as verdades. A frase da nossa casa para o ano que vem é: despertai, despertai a tua força interior. Você sabe a grandeza dessa frase? Grava ela. Despertai a tua força interior. Porque é de dentro para fora que nós vamos conquistar a paz, o equilíbrio, que nós vamos vencer as ansiedades, as enfermidades fantasmas, as depressões, as síndromes. Compreende isso? Nós estamos vendo a ciência, a filosofia, filósofos dizendo: se você for meditar e perguntar para uma pedra alguma coisa, e se você escutar a resposta, corre para o médico e vai tomar tarja preta que você está alucinado. Você está compreendendo isso? Você já imaginou Moisés subindo no morro, a montanha, o Monte Sinai, e depois descer e falar: me dá um tarja preta aí, filho? Por quê? Porque eu escutei vozes. Você já pensou Abraão
Falaram em dar tarja preta, por quê? Porque eu sou esquizofrênico, Deus falou comigo para matar meu filho. Você já pensou, a prima de Maria, quando foi visitada pelo anjo para dizer a ela que ela ia engravidar aos 70 e tantos anos? Para me dar um tarja preta porque eu estou escutando voz e estou alucinado. A ciência está dizendo, a alma preexiste ao corpo. A alma é a somatória da memória impregnada no aprendizado daquele processo reencarnatório, impregnado por substâncias químicas. Não é mais agora a metafísica, não é mais agora a religião, não é mais agora o esotérico, agora é ciência. O espiritismo, a base do espiritismo que é ciência, filosofia, religião, uma pirâmide de 3 pontas, aonde uma das bases é a ciência, a outra base é a filosofia, o cume é a religião, Deus, porque a religião tem que abraçar, andar de mão dadas com a ciência forma uma filosofia de vida, a filosofia de vida pautada na religião, em Deus, não é os mistérios da fé, não é acreditar por acreditar, não é o querer, o exótico, o sobrenatural, para fazer gracinha, não é pedir coisas materiais para espírito, é aquilo que está armazenado na consciência de nossas células, pela verdade, porque só aquilo que tiver armazenado é que passará a reger a nossa vida. Esse ano a sua vida foi difícil, porque esse ano manifestou as memórias que você armazenou no ano anterior, nos anos anteriores. Quer saber a previsão? Muita gente procura tarólogo, numerólogo, cartomantes. Quer saber a previsão do ano que vem? Eu faço para você. Você sabia que eu sou numerólogo? Eu sou numerólogo, só não exerço. Eu só não exerço. Eu não exerço e nem quero. Por quê? Porque a numerologia é uma matemática que vai delinear o seu ano que vem. Mas a consciência da verdade é uma matemática também. Quer saber como vai ser o ano que vem seu? É só saber o que você está sentindo e pensando esse ano. O que você planejou? Quais são suas escolhas? Quais que são as memórias armazenadas dentro do íntimo de suas células? Qual é as intenções do teu coração? Aí você já sabe o que vai ser o ano que vem. A humanidade está vivendo de pessimismo. Você está entendendo? Porque está incutindo em nossa alma, em nossas células, em nossa alma, o negativismo. Porque com o negativo algumas pessoas ganham muito. Como que ganha milhões na Bolsa de Valores? Através de uma influência. Como que se baixa o valor de umas ações? Através de informações perversas. Como que faz crescer? Com informações positivas. Agora, o que você quer para a sua vida? Materializar-se ou espiritualizar? Materializar terá fim, dor, sofrimento. Poderá ter prazer por alguns instantes, mas não terá felicidade e bem-estar. Nunca terá prazer, bem-estar da alma, não. Está entendendo isso? Então fique com essa mensagem, fique com essa frase, despertai a tua força interior. Tu vai precisar dela, eu vou precisar dela. E essa força, volto lá, Sócrates diz, ser enquanto ser. Qual força é essa? A força de Deus que existe dentro de nós. A força que está dentro de você. Deus está dentro de você. Não é essas mentiras ilusórias. Não será um copo de vinho que vai te acalmar. Não será um cigarro que não deixará você engordar. Não é? Tem gente que fala, eu fumo para não engordar. Fala, meu filho, é só parar de comer. Não é? Não é uma viagem que vai acerenar sua alma, não. Não é. Você pode viajar, você pode festar, mas compreenda que sua alma não aceita isso, ela não se alimenta com isso. Ela só se alimenta com as coisas sublimes que estiver em seu coração. Entende isso? Amor, perdão, verdades espirituais. Não adianta mentir para você mesmo.
Porque chegará uma hora que você vai viver a sua mentira. Se você falar todos os dias que sua mão está doendo, sua mão vai passar a doer. Se você pensar que seu braço não existe, chegará um instante que você vai olhar para o teu braço e não vai ver ele mais. Porque isso é comprovado. Quantas pessoas já perderam o braço e olha para o braço e vê ele? Sente coceira no braço que não existe. Formigamento na mão que não tem, que já foi amputada. Está entendendo isso? Porque aquilo chama-se a memória da alma. É a memória da consciência eterna. Você está compreendendo isso? Há um momento de despertar a nossa lucidez. Não entra no modismo que o mundo está nos oferecendo. Não entre. Há uma grande armação, uma grande orquestra mundial para deixar-nos dependentes emocionalmente de medicamentos, de laboratório, de alimentação. Você está compreendendo isso? Isso é tão forte, que mães hoje dão uma pitulinha de manhã para seus filhos. Por que uma mãe dá uma pitulinha para uma criança de 3 anos no café da manhã? Por quê? Porque dentro do corpo dela, na consciência dela, está armazenada aquela informação de uma propaganda muito bem feita, que ela viu a imagem de uma pitulinha, viu crianças felizes tomando, brincando, e aí aquela informação foi jogada, aquela informação mentirosa, foi jogada para teu cérebro. E ela não está fazendo por maldade, ela está fazendo por automatismo. Eu vejo médicos falar que leite faz mal. Eu bebo leite até hoje. Olha o tanto que eu estou mal, olha o tanto que eu estou pálido. Leite faz mal. Porque leite tem lactose. É claro que leite tem que ter lactose. É lógico. Eu, quando era pequeno, eu mamei no peito da égua lá de casa. Porque naquela época não tinha remédio de coqueluche e dizia que leite de égua curava coqueluche. Minha mãe com medo falou, vai beber leite de égua. E em vez de tirar, mama na égua mesmo. 6 meninas. Eu já ia lá e mamava mesmo. Égua mansinha. Está compreendendo isso? Fortalece. Mas o que faz mal? O faz mal é a ansiedade, é a raiva, é a negatividade, é deixar a criança dormir até 10, 11 horas da manhã falando que ele está cansado. Aí levanta 10, 11 horas da manhã, se for tomar um leite, lógico que vai fazer mal, porque todas as funções internas dele estão dormindo ainda. Você está entendendo isso? Então, estão criando ilusões mentirosas e a humanidade está caindo e falindo sobre isso. Mas chegará um momento que você vai ser chamado, eu vou ser chamado, e a hora que nós batermos na porta, a porta estará fechada, se a gente não viver a consciência da verdade. Compreende? Você é um ser eterno. Você é um ser eterno. A somatória de tudo que você vive aqui como aprendizado e interioriza é o que vai sobrar de você quando esse corpo perder a sua vida orgânica. Se você quer ver essas reportagens, vai lá. Universidade da Consciência, Arizona, Estados Unidos. Stuart e Roger. Eu não sei o sobrenome, porque é sobrenome difíceis. Não consegui gravar. Vai lá, assista essa fantástica reportagem mostrando que nós somos eternos. A ciência agora já comprova, entendeu? Pelos estudos, pelos estudos de desenvolvimento da energia quântica. Chama-se teoria quântica da consciência. Essa é o estudo desenvolvido por estes 2 médicos, cientistas, geneticistas, analíticos, anestesistas, psicólogos. Compreende isso? Teoria quântica da consciência. Vai lá, pesquise. Você vai ficar maravilhado. Porque agora a ciência comprova que somos eternos. E explica como vai sobrar o que vai sobrar de nossa alma. O que você está fazendo da sua alma? Há tempo ainda. Hoje acabou 2024. Daqui poucas horas, sei lá, menos de 4 horas, 3 horas e 37 minutos acabará. Acabará 2024. Mas você pode fazer uma revolução em tua alma para o ano que vem, ao teu espírito. Deixa ir, abandona tudo aquilo que está amarrado em você. Corta o cordão umbilical, aprenda a respirar pelo hálito de Deus. Quando eu dou cursos
do Espiritismo, os novos adeptos que serão trabalhadores da seara espírita, uma das coisas que eu bato na tecla, fala, corta o cordão umbilical do tudo que você aprendeu até agora. Quando a criança nasce, o que acontece? Primeiro ela alimentava da mãe, respirava pela mãe, estava protegida pelo corpo da mãe, vivia dentro de uma temperatura ambiente no útero, no ventre da mãe. Quando ela coloca para fora, a primeira coisa que ela faz, ela grita, ela chora. Por que ela chora? Porque é estranho, ela tem medo. Por que ela chora? Porque aquele choro de medo de um ambiente inóspito para ela, que ela nunca tinha visto ali nesse processo reencarnatório, ela teme, aí ela grita, e quando ela grita, o que o grito faz? Fortalece as vias respiratórias, o pulmão, dilata o pulmão, ela aprende a gritar. A hora que ela puxa o ar para ter força para soltar o grito, ela aprende, na inconsciência ainda daquele pequeno ser, o processo natural do inspirar e respirar. Então aquele mal que aconteceu é um bem para ela, porque se ela não aprender a respirar, quantas crianças morriam e morrem até hoje, nos primeiros 30 dias de vida, por dificuldades respiratórias, que quando tem qualquer tipo de secreção, ela engole, vai para a garganta, ela não sabe o que fazer, ela não sabe cuspir, ela não sabe, ela ainda não aprendeu. Ela só sabe puxar o ar e soltar o ar, puxar o ar e soltar o ar. Ela não sabe outro comando. E aí é cortado o cordão umbilical, ela tem que aprender que ela tem que aprender a engolir. E o organismo dela ainda não aprendeu a digerir, então por isso tem o leite materno, que é o melhor alimento de substância que existe no planeta Terra. Aí vem cientistas, médicos, dizem, o leite materno não é bom, é fraco, você tem que dar um remédio, um leitinho de R$300 a lata. Esse é bom, né? Porque ele custa R$300, R$80, R$100, R$150. Não é? Aí olha para o paciente e pensa, né? Está do SUS? Não, então toma uma lata de R$25. Você está em plano de saúde de pobre? Então toma uma lata de R$40. Está em plano de saúde de médio porte, né? Médio porte financeiro, classe social média? Então toma um de R$80. Está de média, se é de classe alta, então toma uma latinha de R$300. É assim ou não é? Basta você ir consultar que você vai ver se é verdade, filho. A criança e o leite da mãe está fazendo efeito para desenvolver a capacidade. Então, renasça de hoje para amanhã, corte seu cordão umbilical. Vê o que está te entravando, o que está aprisionando para trás. Vê as mentiras dos leites que você não pode tomar, da comida que estão dizendo que você que deve comer. Você tem que comer a batata Ruffles. Você tem que tomar Coca-Cola, não é? Está compreendendo isso? Você tem que comer muita carne, porque carne tem proteínas, né? Aonde está a informação das células? Aonde dá a informação que leva para a alma? Na proteína das células humanas. Você come muita proteína animal, vem com informações de memórias, de como ele foi tratado e morto. Compreende? Hoje, a humanidade, principalmente do primeiro mundo, ele quer saber como é abatido e vivido os animais que eles vão comer. Muitos interditam a carne de determinados locais do país, do nosso país, que é o maior distribuidor, importador de carne do mundo, né? O maior rebanho de bovino que existe no mundo é do Brasil. Entende? Aí, quer saber, que foi criado animal mau, então nós não vamos comprar a sua carne. Por quê? Porque ela vai trazer uma informação que leva para a célula do corpo que aquela pessoa vai passar mal. Porque a vaca ficou com estresse, ficou depressiva no momento de morrer, com medo. Está entendendo isso? Então chama-se uma evolução. Então não aprisione mais as coisas da matéria, liberte de hoje para amanhã. Você pode fazer isso. Ser enquanto ser. Vê aonde está o tesouro. Porque aonde estiver o teu tesouro estará o quê? O teu coração. Está entendendo isso? Tem pessoas que estão te fazendo mal? Afaste dela. Você está fazendo mal para algumas pessoas? Afaste também, porque você está fazendo mal, é anticaridoso. Está entendendo? Não pense só na outra não, porque nós também temos lado. A moeda tem dois lados, né? Compreende isso? Mas antes de afastar da pessoa, você pode fazer o quê? Modificar. A opção não é só afastar, a opção é modificar. Mas para modificar, você não tem que falar, você tem que fazer. Porque muitos dirão, Senhor, Senhor, comemos e bebemos nas praças, nas suas sinagogas. Afastai-vos de mim, vós cometeis obras de iniquidade, disse ele.
Não é só falar, agora é a hora do agir, do sentir, do ser, do manifestar-se no processo energético. Amém? Sublime, hein? Agradeço a todos por ter vindo comungar conosco nesse último dia do ano. Caminhamos agora no mês 4 de 2025 para 21 anos na nossa casa. Nunca ficamos, nunca fechamos, nunca trocamos lazer, passeio, matéria pelas questões de Deus. Nunca. Compreende isso? Nossa casa, nosso templo é sagrado de Cristo Jesus. Então eu fico muito feliz com aqueles que vêm comungar conosco, caminhou junto conosco todo ano, aqueles que nos assistem, né, e assistem pelos meios da internet, pelo YouTube, Instagram, compreende? Lá tem todas as palestras. E se quer um estudo extraordinário sobre questões espirituais, assista o de domingo passado, né, Alexandre? Vai ser postado na semana que vem, mais ou menos. Assista ele, são mais ou menos quase 2 horas de estudo, fantástico. Aconselho os trabalhadores que não vieram assistir. Fantástico, fantástico. Mas tem que se cortar o cordão umbilical para aceitar. Se tiver cordão umbilical aí aprisionado, não adianta não. Sabe o que está acontecendo no mundo espiritual das religiões? Materializando. Está acontecendo até no espiritismo cristão. Eu vejo casas espíritas retornando para a base da Umbanda. Não tenho nada contra a Umbanda, acredito que ela é fantástica. Mas o espiritismo é de Jesus Cristo. Entendeu aí? Os espíritos de Jesus que vieram, espíritos de verdade que vieram para codificar o espiritismo. Você está entendendo essa grandeza? Voltar a materializar. Adoro pretos velhos. Tenho mentor que é preto velho. Mas não precisa de cigarro, cachimbo, ponto riscado. Cantar para descer, para receber. Não, precisa de uma oração, de uma fé, uma misericórdia, uma caridade. Então, retornar para os rituais é materializar a religião. Está acontecendo nos meios espíritas. Está compreendendo? Assim como acontece também nas lides de outras religiões, materializando. Isso é um retrocesso. É um retrocesso espiritual. Não deixe isso acontecer na sua vida, não deixe acontecer no seu lar, na sua família, na sua fé. Porque o preço será muito grande. Vai pagar um preço muito grande. Entende? Porque vai armazenar na sua alma aquelas verdades materializadas e depois não conseguirá o processo de salvamento espiritual. Amém? Agradecer a Deus por essa noite maravilhosa, último dia do ano. Rogar ao nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe nossos lares, nossas famílias, nossos familiares, que ilumina, por misericórdia de Jesus, a humanidade enferma, ilusória, aflita, que troca tudo, Senhor, que for matéria, prazer, a troco, Senhor, da paz da alma nos teus templos. Não aceitam, Senhor. Só quando a dor bate, correm para buscar, Senhor, os lenitivos, como se fosse beija-flores pulando e visitando flor em flor. Ó Jesus Cristo, não sabe o que fazem. Derrama a luz da tua verdade, Senhor, sobre cada alma, cada um. Mas acima de tudo, Senhor, rogamos por nós. Não deixe-nos cair nas ilusões da matéria. De fechar nosso espírito, Senhor, à luz da verdade. Que possamos ser, Senhor, o instrumento do teu amor. E que o ano vindouro, Senhor, seja repleto dessas verdades em nossa alma. E que possamos despertar a força interior que vem de ti, Senhor. E que possamos multiplicar dentro de nossos corações. Abençoe todos aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Acompanha-os de retorno aos seus lares. E em tuas mãos, Senhor, entregamos nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós, Jesus Cristo, hoje e sempre, que assim seja.
Agradeço a todos pela presença. Rogo que o ano vindouro seja repleto de verdades sobre a tua consciência e que você encontre a força que você tem dentro da tua alma, em teu coração, a força de Jesus Cristo, e que viva essa verdade, sem ilusão. Peço perdão se alguma palavra te ofendeu, feriu o seu coração, e que a luz de Jesus Cristo sempre possa iluminar por onde passar. Fique na paz de Cristo. Que Deus seja louvado.